Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá de cima, viu, não é o Senhor morto de gesso, de ouro, de prata, do que quer que seja, não. É o Senhor vivo e glorioso que subiu e vai voltar para vir buscar a igreja dele, levar com ele. A igreja somos nós, os membros do corpo de Cristo, que formamos a igreja de Cristo. Todo aquele que em mim crê será salvo, e aquele que não crê é porque já está condenado ao inferno, não vai crer nunca. Nem antes de ir para o caixão, ser levado para o caixão, ele não fala nada sobre Deus. Nós temos que dar, não é nos engrandecendo, meus amados irmãos, é porque nós temos o direito, quando aprendemos, ensinarmos, não ficar só para nós, que seria egoísmo da nossa parte, não é? Olha, nós vamos ler Apocalipse 13, dá uma continuação, não é que nós já demos a explicação de 3 versículos, que traz por título a besta que emerge do mar. Já sabemos que a besta é o Satanás que está no homem do pecado, filho da perdição, aquele que está em Roma, na denominação romana, se dizendo que é Santo Pai. Por querer ocupar essa grandeza de Deus, foi que Nabucodonosor foi castigado por Deus, se engrandeceu a ponto do povo considerá-lo como Deus, e ele também se considerar como Deus. Virou bicho por 7 anos. E teve outro, agora é Pilatos, parece que foi Pilatos. Não estou bem lembrada do sobrenome, depois eu falo, se Deus quiser. Ele também se engrandeceu, deixou o povo dizer, esse daí não é homem não, é Deus, ele é Deus. E ele deixou, ele caiu na mesma hora, ele caiu morto e já foi comido pelos vermes, coisa que nunca acontece. Secretaria Agricultura, Prefeitura Municipal de Chubim, cuidando do nosso povo. Vamos seguir avançando, porque vai cuidar bem daqui. Até que chegue às 24 horas para ele ser sepultado. E lá as lavras já vão tomar conta do corpo de carne dele, né? Se ele tiver com o Espírito Santo nele, o Espírito abençoado de Deus, se convida, ele deu testemunho que é salvo em Cristo, ele vai subir, não na hora que for sepultado, mas quando nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar. Ninguém subiu. Maria, a que foi mãe de Jesus, não subiu. Nenhum apóstolo subiu, ninguém subiu para o céu, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o único juiz com direito a julgar os vivos e os mortos. Quando ele vier, vai dar um sopro na besta fera do inferno, essa que está ganhando, o mundo inteiro já ganhou, já é superior a todas as autoridades da terra. Já está dominando o mundo, mas nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor do Brasil, do mundo, Senhor dos cristãos, Senhor da igreja dele, a qual é formada por nós. E tem muitos ainda no mundo inteiro, muitas pessoas dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, consagradas a Deus, que vão se chegar, vão ouvir, que é ouvindo que se aprende. Depois vão ler, vão continuar ouvindo, pedem explicação, vão entendendo, vão se apegando, vão se deixando a idolatria. A idolatria é o caminho do inferno, viu? Não se iluda com ídolos, imagem de escultura. Ah, vou ter uma em casa. Ai, uma cruz aqui, uma cruz ali. A cruz é maldita. O apóstolo Paulo nos preveniu. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que era que nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo ali na cruz? Estava como um
malfeitor, nunca pecou. Inocente, mas nosso Santo Pai Celeste havia prometido que o filho... Oi, minha filha, graças a Deus, né, que já chegaram em paz. Que o Divino Espírito Santo ia penetrar nos cristãos e nosso Senhor Jesus Cristo iria primeiro nos lavar em seu sangue precioso, morrer daquela forma, como um malfeitor, nunca fez mal, só fez o bem, mas Deus, pelo nosso castigo, nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço. Ele é o preço da nossa salvação, Ele já pagou, o sangue já foi derramado uma vez por todas. Meus amados irmãos, quando você vê uma igreja dizendo, sangue de Cristo me acuda, pelo sangue de Jesus, não, está errado. A missão do sangue já foi feita. Jesus não está nos lavando no sangue dele todo instante, toda hora, não. Meus amados irmãos, já estamos lavados no sangue de Cristo. Viu? Então, cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, que ele mandou que morasse no nosso espírito e para sempre, ele é a garantia da nossa salvação. Então vamos absorver, meus amados irmãos, todas essas santas palavras que é diretamente para nós, para todo cristão que tem a volta do mundo, que ainda está enganado. Como eu e minha casa éramos enganados, mas Deus nos mostrou através do meu esposo João Pinto, que Deus o derrubou primeiro, para depois ele... Deus deixa primeiro que nós andemos por um deserto, né, de preocupações, de lutas, de sacrifícios, mas depois Deus nos regenera pelo sangue de Cristo, já fomos lavados. Pode crer, já estamos lavados no sangue de Jesus. Não estamos nos engrandecendo, meus amados irmãos. Você que ainda não entende, olha, nós estamos dando graças a Deus. Porque nós já recebemos a graça de Deus, né? Então vamos sustentá-la. Não vai sair da nossa mente esse milagre de Deus. E vamos dizer, com Cristo somos mais que vencedores, o diabo não nos toca. Eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor Jesus Cristo vivo. Não é ao Senhor morto de gesso, de ouro, de prata, de pedra, de madeira, do que quer que seja, não, viu? É o Cristo vivo e glorioso, que subiu, ressuscitou, né? Morreu na cruz, ressuscitou, desceu ao céu, subiu ao céu e vai descer. Para quê? Para nos levar para o seu reino de glória. Todos aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro não vai ficar para perdição nenhuma. Já estamos consagrados a Deus, Ele já nos conhece, foi Ele que nos escolheu para honra e louvor da sua glória. Quem acreditar, diga amém. Vai cantar agora? Não, meu filho foi ler o Apocalipse. Mas vai cantar depois? Se Deus quiser. Hoje nós vamos ler dar continuidade ao capítulo 13. Muito embora nós vamos deixar para explicar no momento que lermos mais um trecho da continuação. Olha, a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Vamos só falar aqui alguma coisa, tá bom? Eu digo assim, que não vamos, mas olhe, é Deus que diz agora, agora, agora. Nem que seja alguns versículos. Olha, a besta representa uma igreja satânica, chamada igreja, mas ela é a prostituta que é mãe, ela é a madre, né, a superiora, a madre superiora, ela é a mãe de todas as igrejinhas,
que Deus chama de... Quando a gente estava fazendo barulho lá em casa, a mãe dizia, isso é uma sinagoga, coisa do diabo, né? Que só ensina o contrário do que Deus quer. Aí ele... Assim, a igreja só tem uma, que é a de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é a pedra, onde a igreja dele está firmada. Os apóstolos são as colunas, as 12 colunas da igreja de Cristo. Foram eles que nos ensinaram. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou também. E eles continuaram nos ensinando. E nós agora fazemos parte do reino de Deus. Nós estamos aqui para levarmos o que sabemos aqui da palavra de Deus. As pessoas que muitos ainda não sabem, mas está na última hora, meus amados irmãos, não vamos nos tardarmos, não é? Vamos nos apressar a pregarmos da forma que Deus quiser. Eu pregava pelas casas antigamente, mas hoje estou impossibilitada de andar normalmente, ando de muletas. Então, minhas filhas não confiam muito, então eu fico em casa e, graças a Deus, olho por meio do celular, levando a palavra de Deus a quem está longe e a quem está perto. Oi, minha filha, tudo bem? Graças a Deus. Então, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Estou começando, Nezinha. Falando sobre a besta que emerge do mar. Eu já dei uma ligeira explicação, agora eu vou continuar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo. Era uma besta falsa, não é? Mas diz que é besta, mas é um homem satânico. Depois eu explico, se Deus quiser. Com pés como de urso e boca como de leão. Muita coisa eu já sei decorada. Mas vou deixar para explicar depois, né, minha? E boca como de leão. E deu-lhe boca como de leão significa que ela é uma coisa. Ela diz que Jesus Cristo é o Senhor, mas ela diz que Maria é a Senhora e Maria salva. Não existe isso, nenhum apóstolo de Jesus transgrediu a palavra de Deus, não. Eles ensinavam conforme estava na Bíblia Sagrada, está e estará. E boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Do pausa para beber água. Ou continuo, né? Autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Cabeça significa poderes, viu? Do mundo inteiro, que ele já conseguiu. Todos os poderes do mundo. Político, religioso, econômico, etc. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Eu já ouvi mesmo o ex-presidente lá dos Estados Unidos falar: quem pode superar, quem chega à altura do Papa Francisco? Olha em que Deus morreu. Tá vendo? Não tem isso, minha gente. Ninguém se compare com Deus, não, que é castigado. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada,
E toda a terra, não vai ficar um, viu? Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que Deus já prometeu a salvação, que já estamos salvos. Todo aquele que nele crê, em Cristo crê, será salvo. O que não crê, sabe que vai para o inferno. Não está nem se importando com isso, não é? Sim. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias. Eu já assisti num vídeo, 2 vídeos, ele dizendo, Satanás de Roma dizendo: não chame Jesus, não chame Deus, Deus, Deus. Deus não existe, Deus não tinha uma farinha de condão para mostrar e tudo aparecer. Céu, terra, mar, tudo enfim. Olha só, nós que somos o que Deus fez de mais importante para Ele e para todos nós que reconhecermos, não é? Você veja, blasfêmia, não é? E de outra vez ele disse: o Cristo da cruz é a prova da derrota, do fracasso de Deus. Se entregou, minha gente. O Papa de Roma é Satanás, esse morreu, mas o outro vai assumir. Vai ser a escolha entre aqueles que se vestem de vermelho, que a Bíblia diz. A igreja dos ídolos tem pessoas vestidas de vermelho, né, já simbolizando sangue. O pensamento deles é guerra, morte. Mas nós somos vida e vida eterna. Olha. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, que é o diabo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Os santos somos nós, meus amados irmãos, os cristãos que participamos do grupo da família de Deus, unidos numa só igreja, numa só fé, num só batismo, num só Senhor. A igreja cristã, que seja do Brasil, que seja do Amazonas, que seja onde quer que seja, tem pessoas de Deus formando, nem que seja 2 ou 3 pessoas reunidas ali. Jesus Cristo está no meio delas. E pode crer. Até na nossa casa mesmo, podemos crer aqui, nosso Senhor Jesus Cristo está presente, com fé, esperança e amor. Não é com dúvida. E nós vemos o resultado, meus amados irmãos, é a verdade. Olhe. E adoraram o dragão, aliás, já li. Sim, os que habitam. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o nome, o seu nome, né, o nome de Deus, e difamar o tabernáculo, difamar a igreja de Deus, que somos todos os cristãos que vamos ser perseguidos. Mas Deus vai nos acudir. Ele já está nos acudindo, nos dando fé que vamos ser vencedores, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ninguém escreve outro e ninguém tira o que já tem lá. Os, não é que são muitos. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorar, veja, o alto poder desse homem satânico. Recebeu todos os poderes do mundo.
todos os que habitam sobre a terra e aqueles cujos nomes não foram escritos, os que vão ficar, olhe, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, prometido, né? Queria morrer na nova aliança. Desde a fundação do mundo, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva para o cativeiro vai, viu? Se alguém ensinar a mentira, nela continua, o caminho do inferno. Ensinemos a verdade, que só nosso Senhor Jesus Cristo salva. Ele é o único advogado entre nós e Deus. O único juiz que virá julgar os vivos e os mortos. O único intermediário a quem nós podemos pedir. Nós não vemos com nossos olhos, mas não sabemos se quando nós pedimos, se os anjos vêm nos acudir, amando de Deus. Sei que de uma forma ou de outra, o tempo nós se marcamos porque somos fracos, mas no tempo certo de Deus, nós vamos alcançar o milagre. Por isso que nós garantimos, meu Deus, garantimos a nossa salvação, a nossa paz neste mundo, por amor, viu? É o amor que vence toda maldade. Sim, e adorá-lo, a besta, viu? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo, Satanás, viu? O grande dragão vermelho sanguinário. Adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é. A vingança pertence a Deus, viu? Necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a paciência e a fidelidade dos santos. Nós não podemos adorar a Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, é um Deus só, não é? Subiu ao céu, está velando por nós e vai vir nos buscar para adorarmos um Senhor morto feito do que quer que seja, dizendo, isso aqui é o Jesus que morreu. Não, mas ele está vivo, não quer ser adorado, ele não quer ser idolatrado. E que ninguém se idolatre também. Agora, a besta que emerge da terra, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo 2 cordeiros, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta. Depois eu explico melhor, que os chifres, os 10 chifres, são 10 poderes, os máximos poderes do mundo já estão no poder daquele Satanás. Ele já absorveu todos os poderes do mundo, conseguiu enganar o mundo inteiro, viu? A Bíblia diz, o mundo inteiro. E cuidado, os crentes fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, para não passar e cair na idolatria. Não concordar com eles em nada, viu? Porque se eles concordam, aquele que concorda também é porque é do mesmo caminho. Cheio de curva, não é? Como um bêbado anda caindo. Ora é Maria, ora é Antônio, ora é José, ora é Teresa, ninguém acode. Quando chama por Jesus, pensa no Senhor morto. Não adianta nada. Sim. E adorar. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta.
na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais de maneira, olha só o perigo, de maneira que até fogo do céu faz descer. Eu não duvido que até uma Maria lá em cima, uma figura dela, né? Fazer que ela ressuscitou e subiu ao céu e vai descer. Eu não duvido, porque o diabo é astucioso. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, com a ordem daquele homem satânico, baixa uma ordem, tudo vai aparecer. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem, viu? O mundo inteiro vai botar uma imagem de escultura, quem for do lado dele. Quem não tiver com o nome escrito no céu, está arriscado cair. E se cair até ser levado para o caixão, é porque não é do céu. Mas ele vai ajudar Satanás a humilhar os crentes. Só Deus é quem nos ajuda e nos protege e nos guarda. Seduz os que habitam na terra sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Deus está permitindo, viu? Que Deus tem poder contra o diabo, mas ele está deixando, porque o mundo jaz no maligno. Qual é a ruazinha, o povoado, a cidade, a capital, que não tem um ídolo lá dentro do templo e o povo adorando? Não existe essa até nos sítios. Hoje em dia tem, não é? Uma chamada igreja de ídolo, mas Deus diz que é sinagoga de Satanás. Se Deus não entra, onde é do diabo, Deus não entra. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, olha só, viu? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu vou dar uma explicação aqui ligeiramente. Com essa ordem, sabe o que vai acontecer? Deus já me iluminou, que ninguém sabe se é por meio de uma fila. Eu sei que ele vai obrigar, ele feito uma estátua falante para dizer que foi o tal Papa de Roma que ressuscitou dos mortos, fazer de conta que ele é Jesus que chegou. Ele vai se aparecer como anticristo, aquele que vem antes de Cristo para abrir caminho para Cristo. Cristo é único, ele pode tudo, ele não é abaixo de ninguém, não precisa ninguém preparar. Quem preparou o caminho para Jesus foi João Batista, por ordem de Deus. Ele vinha dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. Perguntaram, você é o Cristo? Você é o que tem de vir? Aí João disse, não, eu sou apenas um pregador da palavra de Deus e prego a vinda dele. E estou batizando na água. Aí ele disse, aí quando Jesus veio mesmo para a terra, aí apareceu como vivo, não é? Graças a Deus que ele é vivo. Aí ele apareceu, aí João Batista, quando olhou, viu, disse, eis aí o Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo. Tá vendo? Aí mandou que o povo cresce e se arrependesse dos pecados. É o que nós podemos fazer. Nós podemos não ter pecados para a morte, né, meus amados irmãos, mas falhas no pensamento, palavras e obras. Não vamos dizer que somos purificados até do pensamento, porque falemos a verdade. Eu mesmo, quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e me esqueço até onde eu estava, mudo de assunto sem querer, meus amados irmãos. O pensamento foge.
Aí eu vou me lembrar e vou procurar onde eu fiquei, né? Mas não é fácil para nós, seres humanos, viver neste mundo. Temos que deixar o mundo e viver para Deus. Sim, a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, não vai ficar ninguém, viu? Que ele não quer enganar. Os ricos e os pobres, os livros... Peraí, parece que eu não li aqui ainda. Que só vão ficar... Sim, que não vai ser escrito, olhe, e adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vendo? Vamos crer nessa verdade, não é? Que é para nós. Aconteceu conosco. E nós estamos com fé em Deus, aguardando esse momento para subirmos com Cristo para o seu reino de glória. E esse mundo vai pegar fogo. E quem não for de Deus vai para o fogo do inferno, fogo que não acaba nunca. Esse aqui é passageiro. Depois de queimar tudo, creio que vai apagar. Sim. E todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, ele quer enganar todos, viu? Os livres e os escravos, faz que ele seja dada assim. Quando ele for perguntar assim, ninguém sabe se é numa fila, sei que ele é como rei, creio que vai ficar sentado numa cadeira com a coroa, aqui tem até a coroa, vendo? A coroa, aqui nessa coroa, tem o nome Vicarivis Filitei, ele se dizendo que é o vigário, o substituto. Ele não já está confessando gente, como me confessava lá no confessionário, e dizendo, quando dava aquela hostinha feita de trigo, o Jesus de trigo, não é? Que não existe esse, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, tão real e perfeito como ele está no céu, se fazendo de Deus que cria outro Jesus. Meu Deus, isso é uma blasfêmia sem tamanho. Olha, aqui está a sabedoria. Sim, peraí. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma marca. O nome dele que está na coroa torna-se número 666. O número que está na besta fera do inferno é esse, na coroa dele, viu? Se dizendo que é Jesus. Com aquele nome ele se condena. Vicarivis Filitei significa 666 da besta fera do inferno. Viu? Esse sinal é o sinal da cruz.